Olá, sejam bem-vindos ao vídeo. Esses relatos foram retirados do subreddit Pessoas com Direitos, onde pessoas contam suas histórias de encontros com pessoas que pensam que as regras não se aplicam a elas e que devem conseguir o que querem. Esses relatos foram traduzidos direto do inglês, por isso algumas frases e falas podem ficar um pouco sem sentido. O primeiro relato é uma continuação de outro relato que apareceu em 2 vídeos. Para um maior contexto, recomendo ver esses 2 vídeos. Irei deixar o link para eles na descrição e no comentário fixado. Isso não surpreenderá algumas pessoas que comentaram minhas postagens anteriores, porque meus pais fizeram algumas das coisas exatas que disseram que fariam. Que estava querendo meu dinheiro ou minha assinatura. Eu esperava as falas clássicas dos narcisistas dizendo que eu devia a eles, ou me dando algum tipo de merda socialista de compartilhar a riqueza. Mas isso era apenas minha imaginação correndo solta. A situação que se seguiu foi um pouco semelhante a isso. Mas muito mais manso, eu acho que você poderia dizer. Eles parecem saber que não devem me forçar muito agora. E visavam principalmente a pena. Tudo começou quando meus pais recentemente entraram em contato comigo pelas redes sociais e pediram um encontro em um local público de minha escolha. Isso gritou armadilha. Mas eu não estava com medo. Na verdade, eu estava me divertindo. Eles sabem que não devo mais me ferrar. Então eu só poderia me perguntar o que eles queriam desta vez. Escolhi um restaurante local que pode ter o nome de uma oliveira e um jardim, e nos encontramos lá. Dan estava com eles. Mas ele manteve a boca fechada, na maioria do tempo. Damos cumprimentos desajeitados, pedimos algumas bebidas e fomos direto ao assunto. Meus pais me imploraram para ajudar Dan a conseguir seu próprio apartamento para que ele pudesse finalmente se mudar. Aparentemente, o crédito de Dan não é tão bom. Nossa, eu me pergunto por quê? Será que sua esposa o gasta regularmente? Bem, eles pediram que eu ajudasse fornecendo algum capital ou fiando o apartamento e ajudando a pagar o aluguel. Eu simplesmente disse não a ambos. Foi quando Dan falou com raiva e gritou comigo que eu tenho tanto, e não tenho uma família para sustentar como ele tem. Ele precisava da minha ajuda, e eu deveria poupar dinheiro para a família dele, já que não tem uma. Eu ri e perguntei onde eles estavam quando precisei de sua ajuda. Isso mesmo. Eles estavam apontando e rindo de mim por ser um sem-teto. Ou devemos voltar mais para minha infância? Eu adoraria mergulhar nisso com muitos ouvidos para ouvir ao nosso redor. Minha mãe agarrou minha mão e me implorou para não falar sobre nada disso. Meu pai e Dan apenas desviaram o olhar e não disseram nada. Tenho certeza de que eles queriam dizer algo como costumavam fazer para mim, mas seguraram a língua. Perguntei-lhes se achavam que eu era rico ou algo assim. E seus olhares diziam tudo. E quando eu disse a eles que não tinha tanto dinheiro, eles olharam para mim como viados nos faróis. Falei sobre quanto consegui economizar para pagar a entrada da minha casa e como tive que viver e trabalhar para economizar tanto tão rápido. E então como gastei quase tudo na entrada da minha casa. Ainda estou em recuperação financeira. Eu tinha renda mensal de sobra, sim. Mas a maior parte estava indo direto para minhas economias. Perguntei a Dan qual era o salário anual dele. Quando ele me contou, comentei que na verdade era um pouco mais alto do que o meu. Em seguida, decompus as coisas em matemática grosseira na frente de meus pais sobre como cerca de 70% da minha renda vai para minha hipoteca, seguro, gasolina, internet, telefone, comida e outras contas. E então há talvez 30% disso sobrando no máximo que eu posso colocar na poupança. E preciso que o dinheiro economizado se recupere a tempo. E tenho que ter certeza de que tenho economias para recorrer. Minha caminhonete é dos anos 90. Se quebrasse, precisaria de dinheiro para consertá-lo ou substituí-lo. E há outras coisas para as quais seria necessário um fundo para dias chuvosos, como reparos domésticos, médicos, impostos, advogados ou qualquer coisa em geral para a qual você precisaria de dinheiro rápido quando for uma despesa repentina e inesperada. Então, como você pode ver, não posso poupar dinheiro para Dan. E também me recuso a assinar qualquer coisa, pois isso me deixaria no gancho para qualquer conta que Dan não pudesse ou não quisesse pagar. Então eu apontei que é provavelmente por isso que meus pais não assinaram o apartamento de Dan há muito tempo. E minha mãe começou a chorar de novo. Eu estava praticamente um passo à frente deles em tudo isso. Eu não sou um caixa eletrônico e não sou um tolo. E eu declarei isso bem na cara deles. Eu esperava que meu pai ficasse com raiva de mim como sempre faz. Mas desta vez ele apenas, bem, não o fez. Eu conheço este homem para explodir em mim pela menor provocação de não permitir meu irmão durante toda a minha vida. Mas desta vez ele simplesmente não fez isso. Não havia sequer um sorriso de escárnio em seu rosto. A única maneira que eu poderia descrever o olhar que ele tinha era arrependimento e derrota. Talvez se arrependa de ser um pai de merda. Ou talvez se arrependa porque ele não pode mais me intimidar. Quem sabe?
De qualquer forma, meus pais não podiam discutir comigo, e eu não estava prestes a dar dinheiro a eles. Dan apenas se levantou e disse que tudo isso era apenas uma perda de tempo e que ele estava indo embora. Minha mãe começou a se desculpar por ele, mas Dan ainda queria ir embora. Então, só para matar com gentileza, ofereci-me para comprar uma rodada de sopa e salada ilimitadas enquanto estávamos todos lá. Acho que eles não podiam recusar comida de graça, já que ainda não tínhamos pedido nada além de bebidas, e eles ficaram. Eu me esforcei para falar sobre qualquer coisa que não fosse dinheiro. Dan permaneceu quieto e estava comendo sua comida ou olhando para o telefone. Mas meus pais apenas conversaram desajeitadamente comigo. Eles mencionaram que recentemente se juntaram a uma igreja cristã local, e que eles já estavam indo nas últimas 2 semanas. Eu disse bom para vocês, e é claro que eles começaram a anunciar que gostariam que eu fosse também. Eu simplesmente disse não, obrigado, e eles foram espertos o suficiente para não forçar mais. Quando a refeição terminou, Dan deixou $10 na mesa como gorjeta e saiu sem dizer mais uma palavra para mim ou para ninguém. Minha mãe apenas se desculpou por seu comportamento e todos nós nos separamos. Era isso. Não tanto drama quanto eu pensei que haveria. Mas ainda é muito melhor do que costumava ser com meus pais e meu irmão. Quanto à cunhada. Bem, ela tem reclamado regularmente online sobre meus pais. Ela realmente não parece gostar do fato de não ser a abelha rainha da casa deles. E acho que o tóxico dela finalmente está afetando eles. Por que mais eles estariam tão desesperados para vir rastejando de volta para mim? A cunhada realmente quer que meus pais se mudem para um trailer como eu tive que fazer para abrir espaço na casa. E ela está ouvindo não toda vez. Ela parece ter seguidores de pessoas que pensam em Karen como ela. Porque aqui e ali recebo mensagens de alguém que não conheço, querendo me ralhar por não desistir da minha casa pela cunhada. Não me preocupo mais em discutir com essas pessoas. Eu apenas bloqueio e sigo em frente. Embora houvesse um troll persistente que tinha meu número de telefone. E ligam de um número diferente toda vez. Sim, parece ser a mesma pessoa que me ligou para dizer que preciso abrir caminho para um homem de família de verdade como o Dan. Mas eu poderia me importar menos. As ligações, porém, pareciam ter diminuído, se não parado. Porque eu deixei claro para aquela pessoa que ela só estava me divertindo ao manter isso por tanto tempo. A última vez que ligaram foi no começo do mês. E tem sido o silêncio deles desde então. Em primeiro lugar, duvido que isso se torne tão popular, mas não poste isso em nenhum lugar fora do Reddit. Minha tia sempre foi uma pessoa intitulada. Ela cresceu como a filha de ouro de um narcisista e adquiriu muitos desses traços, além de uma personalidade de ser tonta demais para saber o que está acontecendo. Como você pode imaginar, ela é muito babaca e depois fingir ignorância. Ela também não tem medo de perguntar nada. Enquanto escrevo isso, posso pensar em 3 outras instâncias que valeria a pena compartilhar, incluindo pedir para dirigir o caminhão novo de alguém por 2.200 milhas porque ele não queria colocar essas milhas em seu carro novo. Alguma história de fundo, meu marido e eu estamos morando a cerca de 4 horas de distância da minha cidade natal. Temos uma equipe da NBA e alguns grandes locais de shows, então não é incomum que as pessoas fiquem conosco para ir a um evento e, normalmente, ficamos felizes em receber. No entanto, existem apenas alguns bons amigos e nossos pais que podem ficar em nossa casa sem a nossa presença. Temos um jogo regular de Dungeons & Dragons aos sábados na casa de nossos amigos. Normalmente, estamos lá das 6 horas às 10h30, mas às vezes dura mais. Não é algo que cancelamos, porque eu tenho um monge tabaxi durão e socar o monstro no jogo alivia muito o estresse. Temos que dirigir cerca de 40 minutos em um sentido e eles moram em uma cidade diferente, então nem sempre voltamos imediatamente e geralmente paramos para comer alguma coisa tarde da noite. Normalmente não chegamos em casa antes da meia-noite. É sábado de manhã, meu marido e eu saímos para fazer recados quando recebo uma mensagem da minha tia intitulada. Texto da tia intitulada. Apenas imaginando, vou ao jogo da NBA hoje à noite com minha filha e meu genro. Eu realmente não quero ficar no quarto deles ou pagar por um quarto separado. Então, eu estava pensando, posso ficar com você? O jogo parece divertido. Desculpe, mas estaremos fora da cidade esta noite. Tia intitulada. Ok. E foi isso. Fiquei surpreso por ela ter nos dado menos de 6 horas em um sábado para nos prepararmos, mas pensei que tinha acabado. Eu dei uma resposta verdadeira e simplesmente não funcionou para nós. Meu marido disse que ainda teria sido um não, mesmo que não estivéssemos ocupados, porque um aviso prévio de menos de 6 horas é inaceitável e tem direito por si só, mas não foi necessário tomar essa decisão. Então, na terça-feira, recebo uma captura de tela do meu pai com uma mensagem da tia intitulada para ele.
Diga, meu nome escrito incorretamente, que tive que passar a noite no meu carro em cidade redigida. Eu falei pra ela que ia ver o jogo da NBA e que a filha e a cunhada tinham um quarto, e eu perguntei se podia ficar com ela, mas ela não deixou, haha. A tia intitulada costuma usar o humor passivo-agressivo como forma de fofocar. Então, esta senhora de 60 e poucos anos contou ao meu pai, seu irmão mais velho, que sua filha de 30 anos não a deixaria vir. Ela não mencionou que eu disse que estaria fora da cidade. É o seguinte, meus pais moram a 10 minutos de mim e ela nunca perguntou a eles. A herança dela era muito dinheiro. O marido ganha 2 aposentadorias, ela ganha pelo menos uma, se não 2 aposentadorias também. Eles estão bem de vida, então pagar por um quarto de hotel não deve ser problema. Sua filha e cunhada têm empregos muito bons e podem pagar para a tia intitulada ter um quarto. Se o hotel perto do jogo fosse muito caro, a tia intitulada dirigia seu próprio carro e poderia ter reservado em um lugar mais barato. Havia outras opções além de dormir no centro da cidade em seu carro. Mas não ficar no quarto com a cunhada e filha foi uma escolha e não um requisito. Meu pai nunca foi de tolerar as bobagens dela. Ele passou a maior parte de 40 anos aprendendo como lidar com narcisistas e costumava pegá-lo em histórias conflitantes o tempo todo. Então ele respondeu que não podia acreditar que sua filha não se importava o suficiente para garantir que ela estivesse segura e confortável e deixá-la dormir em um carro. Meu último post não foi criticado como um fracasso épico e isso é bom o suficiente para mim, então aqui está outro. Desta vez, na minha juventude. Não sou bom com eventos cronológicos, então isso foi na época em que o American Idol era popular e eu tinha entre 8 e 11 anos. Então, da última vez que falamos sobre tia intitulada, desta vez temos todo um elenco de personagens. D igual meu pai. Não o odeie porque ele obviamente cresceu como pessoa, mas na época ele não era o herói que Gotham precisava. M igual minha mãe. Eternamente odiado pelo lado da família do meu pai, foi a parte silenciosa, mas estou dizendo em voz alta. Tia com direito igual da qual você já conhece se leu meu último post. Tontura armada e tudo. Prima intitulada Tiffany igual filha mais velha da tia intitulada, quase 20 anos mais velha que eu. Primo Chelsea igual filha mais nova da tia, 3 anos mais velhas que eu. Avó intitulada, G, igual minha avó narcisista. Eu igual a 11 anos, talvez, com medo do mundo, precisando de bolo e sorvete. Então, faço aniversário no verão, é uma pena porque todo mundo sempre sai de férias durante o meu aniversário. Um ano, todos pareciam estar na cidade e eu tive que dar uma grande festa. Eu era um introvertido com ansiedade social tão forte que fui educado em casa, então essas festas eram apenas familiares. Eu estava tão animado embora. Limpamos e preparamos a comida. Acho que compramos o bolo. Eu decorei e escolhi cuidadosamente minha roupa. Isso foi importante para mim. A outra coisa que era ruim era que o lado da família do meu pai não podia simplesmente me deixar fazer aniversário. Se eu ganhasse um presente, Chelsea ganhava um presente maior, o que ela dizia em voz alta para qualquer um que quisesse ouvir nas minhas festas. Um ano ganhei uma boneca de porcelana de 12 polegadas com um cachorrinho. Enquanto eu abria, ela se inclinou e disse, ajudei a avó intitulada a escolher e peguei uma grande, as bonecas de porcelana de tamanho normal em torno de 18 polegadas, eu acho, e a descrevi. Na próxima vez que estive na casa dela, ela se certificou de para me mostrar e me lembrar que foi o presente dela no meu aniversário. De qualquer forma, para a festa digna de nota, é meados de julho em um estado do sul, um sol de final de verão brilhando, pronto para fritar um ovo e derreter seus chinelos no chão. Os hóspedes começam a chegar e são convidados para uma casa legal e são oferecidos o alimento básico do sul de pop ou chá doce. Meus pais projetaram nossa casa para eventos familiares, então a área principal é um espaço aberto gigante com cozinha, sala de estar, sala de jantar e área de piano. A família da minha mãe está bem, então eles não apresentaram problemas. Então a família do meu pai começou a chegar. Todo mundo pega um pouco de comida e se acomoda. Percebo que a avó intitulada e papai estão olhando para os relógios, mas não penso muito nisso. Tenho presentes para abrir, pessoas com quem brincar. Estou ocupada demais para lidar com bobagens adultas. Agora todos comeram e estamos todos visitando. A TV está ligada, o que não é incomum, então a família do meu pai começa a se mover em direção ao sofá e parece que está esperando por algo. Isso foi antes do streaming e parecia que muitas de nossas vidas eram ditadas pela programação da TV na maioria das noites. Não sei se era assim em outras famílias, mas eu conhecia todo o bloco de programas todos os dias da semana na CBS, NBC e ABC. Eu percebi, é a noite do American Idol. Esta não foi a primeira temporada de Idol e eu honestamente não poderia me importar menos com isso, então, embora fosse irritante, continuei falando sobre minha festa o máximo que pude.
Eu pensei que, como era uma ocasião especial, a TV não seria tão importante. Aqui é onde o direito começa. As poucas crianças que estavam lá e eu começamos a brincar. Lembre-se que estava quente lá fora, mas tinha energia para queimar naquela época e por dentro não aguentava. Então a gente saía para brincar e entrava para pegar água. Foi quando Tiffany decidiu que não estava tudo bem. Disseram-nos para escolher dentro ou fora e parar de fazer tanto barulho. Eles estavam assistindo American Idol e não podiam ouvir. Se eu não pudesse jogar, pelo menos havia bolo. Minha mãe começa a reunir todo mundo para cantar parabéns. A avó intitulada cala a todos, estamos tentando assistir American Idol. Minha mãe responde que estamos tentando fazer minha festa de aniversário. Nós nos comprometemos e esperamos até um comercial. A essa altura, a família da minha mãe está de olho em todos, mas na tradição do sul eles não dizem nada. Todas as conversas ficam cada vez mais silenciosas conforme o volume da TV aumenta. Edição. Não era meu pai controlando o controle remoto, era a avó intitulada. Finalmente chega o intervalo comercial e cantamos parabéns, sopra as velas, e bem a tempo de eles voltarem a assistir aquela maldita TV. Eu gosto de um pedaço de bolo com o silêncio ocasional da tia intitulada, a avó intitulada e Tiffany em nossa direção geral. Chelsea ficou em silêncio parecendo chocada que seu primo mais novo não pudesse simplesmente calar a boca e deixá-los assistir American Idol. Então é hora dos presentes, a segunda melhor parte além do bolo e do sorvete. Nesse ponto, percebemos que eles não se importam, então começo a abrir os presentes. O silêncio continua. Estamos fazendo um esforço para ignorá-los. Não me lembro com que rapidez a festa acabou depois disso. Provavelmente muito rapidamente, não era um ambiente acolhedor ou agradável depois disso e ninguém mais se importava com shows de talentos, então todos foram embora. O lado da família do meu pai foi embora quando o American Idol acabou. Naquele momento eu estava com raiva, lembro-me de estar com muita raiva. Lembre-se de como eu disse que nunca havia ninguém disponível, estamos falando de ninguém aparecer a ponto de algumas festas sermos só eu e meus pais, nem meu irmão poderia ir. Então isso deveria ser especial e eu me senti marginalizado. Minha festa de aniversário se tornou uma festa do American Idol e eu nem gostava de American Idol. Assim que todos saíram, eu olhei, chorando e disse ao papai que o American Idol vai ao ar no dia anterior para recuperar o atraso se você perdeu um episódio. Esta era minha festa de aniversário e eu só teria uma daquelas e toda a família dele não se importou. Provavelmente não foi tão eloquente, mas eu me lembro de ter sido um jab sucinto e de estar orgulhoso por ter as palavras para dizer no momento. Eu também acabei odiando o American Idol. Depois daquele dia, sempre que passava, eu saía da sala e não voltava até que acabasse. Estou de volta com uma memória louca que tive sobre minha tia intitulada e a casa de nossa família. Ok, vamos começar com um pouco de fundo. Tantas luas atrás, meu avô deu a meus pais uma área de terra em sua propriedade, ele também deu um lote para minha tia intitulada, ele era muito justo. Meus pais eram donos da terra e construíram uma casa nela. Prometeram ao meu avô que não o venderiam enquanto ele vivesse. Bem, depois de viver lá por cerca de 15 anos, meu pai conseguiu um emprego que não podia deixar passar. Ressalva que ficava a 4 horas de casa em uma cidade. Então fizemos as malas e nos mudamos levemente, deixando a casa intacta com alguém para verificar. Muitos móveis e outras coisas ainda estavam lá. Estávamos na cidade por um tempo quando meu avô ficou doente. Ele não estava realmente melhorando e precisava de cuidados de saúde em casa. Eu estava na metade da faculdade de Direito e não pude voltar, mas minha mãe e meu pai voltaram para cuidar dele. Meu pai ficava na casa do vovô e cuidava 24 horas, mas minha mãe voltou a morar na antiga casa da família com os cachorros e ia lá durante o dia cuidar da casa do vovô e cozinhar. Vovô piorou ao longo do ano e acabou falecendo. Vovô era o único que eu tinha desde os 4 anos quando meu avô materno morreu. Eu estava muito perto dele e o funeral foi difícil para mim. Meus irmãos e suas famílias compareceram ao funeral. Ainda tínhamos camas na casa de nossa família, mas era uma loucura, já que minha mãe também estava limpando as coisas para se livrar de algumas das coisas que ela decidiu que não precisava, já que ela morou longe disso por tanto tempo. Havia colchões por toda a casa e nossas coisas estavam por toda parte. De qualquer forma, depois do funeral fomos para a casa do nosso avô e comemos um pouco da comida que todos trouxeram. Muitas pessoas estavam lá para oferecer suas condolências e algumas estavam lá desde que o vovô foi o último a falecer. Pensaram que era como um mistério britânico e alguém estaria lá para ler o testamento. Isso incluía a sobrinha da minha avó, prima de longa distância, que não visitava há uma década naquele momento. Depois que muitos amigos da família partiram, nossa unidade familiar partiu para passar algum tempo juntos. Então, talvez uma hora depois, vemos um veículo parar e aparecer a tia intitulada, prima de longa distância e vários outros saindo.
A tia intitulada estava segurando seu neto, talvez 4 meses. Não conheço nada de crianças. Ele conseguia manter a cabeça erguida, mas não conseguia engatinhar. Estamos todos confusos e perguntamos o que ela estava fazendo. Ela disse que disse a todos que provavelmente venderíamos nossa casa agora e que estava mostrando para a prima de longa distância caso ela estivesse interessada. Agora, para um pouco de contexto, a prima de longa distância era uma viciada em drogas que perdeu todos os 3 filhos e passou a maior parte de seus 20, 30 e possivelmente 40 anos morando onde quer que houvesse drogas. Não exatamente alguém que um banco aprovaria. Todo mundo estava lá para ser intrometido. Tia intitulada entra em casa, entrega o neto para mim. Você gosta de crianças, certo, Op? E começou a levar todo mundo para um passeio pela nossa casa. Agora lembre-se de que há 12 pessoas na casa sofrendo pela perda de um pai, avô e bisavô. Lamentando a perda de uma era em todas as nossas vidas, a perda do lugar que eu e meu sobrinho passamos a maior parte de nossas infâncias. Agora estou segurando o bebê do primo que me odeia, na sala de estar, segurando as lágrimas enquanto minha tia intitulada está levando os primos para a varanda da frente para contar a eles sobre a vista. Como era bonito! Como quando nos mudamos ela costumava se esgueirar no quintal e se sentar na varanda. Como a prima de longa distância adoraria morar aqui. Eu gostaria que houvesse um final bom. Meus pais, sobrecarregados com tudo nas últimas semanas, apenas tentaram dissuadi-la dos quartos que estávamos usando ativamente. Alguém roubou os Xanax que eu tinha na bolsa em algum momento e felizmente nunca mais tive que lidar com aqueles primos. Acabamos vendendo a casa, pelo valor de mercado, não para a prima de longa distância. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E se quiser, pode sugerir um subreddit nos comentários. Até a próxima!